melhor para cá. Amém, queridos? Sem muita delonga, abra comigo em Gênesis capítulo 2, o verso de número 4. Gênesis capítulo de número 2, o verso é o de número 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Verso 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem da onde? Do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Papai amado, mais uma vez nós oramos para que a sua mensagem, ela venha de encontro no nosso coração e aquilo que o Senhor julga ser necessário. Fala conosco, Deus, nessa noite. Nós repreendemos toda ação que tenta bloquear a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e espírito, de ouvir e compreender a sua mensagem. Por isso, revela-nos, Deus, a sua palavra, Senhor. Revela-nos o Espírito por detrás da letra, para que possamos crescer naquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém? Vocês já viram ministrar várias vezes sobre esse texto, sobre o Gênesis. Talvez o Gênesis, ele me chama muita atenção, por N fatores, e um deles é a criação. Eu sempre falo para vocês que se a gente compreender a criação, a gente não precisa se preocupar com o fim, porque na verdade toda a escritura, ela aponta para a restauração e a redenção daquilo que foi criado no início. Então, se você entender a essência pelo qual você foi criado, você não precisa se preocupar com o Apocalipse, com a grande batalha, com o Armagedon. Você não precisa se preocupar com a guerra futura. Por quê? Se você compreende a razão, a essência pela qual você foi criado, o caminho que você segue na sua vida é virtuoso. E aí você pode falar como Paulo: para mim, viver é Cristo, e se eu morrer hoje eu estou no lucro. Agora é difícil a gente compreender esse discurso, porque quem daqui, eu não vou te perguntar, mas quem pode falar que se morrer hoje, que a sua vida hoje, se fosse perdida, você estaria no lucro? Talvez uma compreensão da salvação te daria esse direito, mas o direito não te dá o conforto de julgar que a sua morte hoje seria um lucro, porque hoje você não pensa só em si, você pensa também as pessoas à sua volta, e talvez a sua morte, por mais que você habitaria com o Senhor, talvez não seria nada tão humilde assim, né? Talvez seria uma morte carregada de orgulho, né? Porque não dá para pensar só em nós temos que pensar na pessoa que está à nossa volta. Agora, esse texto de Gênesis, ele fala de uma coisa muito especial. Deus criou o homem. Agora, a criação e a formação do homem está em duas etapas. Quais etapas? A primeira etapa qual que é? Deus cria o homem. Efésios 1:4, ele nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis para o amor do seu nome. Deus nos elegeu nele, ele cria-nos dentro dele, a nossa essência está em Deus. Eu não vou me apegar muito a isso, mas aquilo que Deus faz nele, existe uma intenção de Deus, um propósito de Deus. Então ninguém aqui nessa casa pode falar que não sabe nem o porquê está nessa terra. Talvez você não tenha consciência, mas acredite, existe um propósito para que você estivesse aqui. Todo ser humano, ele é um presente para a terra, e todo aquele que não faz aquilo que Deus chamou para fazer, ele é alguém que atrapalha o agir de Deus. Perceba que existe um padrão e uma frase que a gente fala sempre: quem não trabalha faz o quê? E de fato é uma realidade. Quem não trabalha, atrapalha quem está trabalhando, não é? Às vezes a gente está brincando de bola, né? Tem gente que só vai lá para estrovar os outros. Então a gente fala, pelo menos, né, está fazendo alguma coisa. Só de não fazer nada está fazendo alguma coisa.
Agora, diante de Deus, uma coisa é fato: toda pessoa que nasce, ela nasce porque tem um projeto acerca da vida dela. Eu vou te falar algo agora e você pasme se você quiser. Toda vez que você faz aniversário, eu sempre vou te mandar uma mensagem, de repente, quando eu lembrar, quando o Facebook ajuda muito, né? Quando ele jogar lá na tela, falar, hoje é aniversário de fulano, eu falo, olha, você acha que eu ia esquecer do seu aniversário, né? Eu ando dando parabéns até um dia antes, né? A Duda fez aniversário esses dias, eu liguei para ela, Duda, pelo amor de Deus, esqueci do seu aniversário, já passou 1h, era 1h da manhã a gente acordar, né, amor? Eu falei, pelo amor de Deus, me perdoa, eu te amo demais, que Deus te dê como presente os teus sonhos, realização dos teus sonhos, enfim. Ela falou no outro dia, pastor, eu recebo, mas meu aniversário é hoje, não está atrasado. Eu falei, amém, então já vai recebendo por antecipação e está tudo certo, né? Mas o que eu acredito é que todo ser humano que nasce na data do seu aniversário, isso é uma crença judaica também, uma cultura judaica. Toda vez que você faz aniversário, eles acreditam que os céus se abrem sobre a tua vida. E o Senhor dá uma atenção especial às suas petições. Por quê? Porque naquele dia representa o dia que o Senhor colocou você na terra, através do ventre da sua mãe. Então Ele julga que você é um presente para a terra. Por que um presente para a terra? Porque Ele achou necessário que você nascesse em virtude da vida de alguém. Entende? Que ninguém está aqui por acaso. Deus vai te usar na vida de alguém. Deus vai te usar como um instrumento na tua casa, na tua família. Deus vai te usar como um instrumento no teu bairro, na tua cidade. Deus vai te usar como um instrumento nessa igreja, em nome de Jesus. A tua boca não é tua, meu irmão, a tua boca é de Deus. As suas mãos não são suas, as suas mãos são de Deus. O teu corpo físico não é teu, teu corpo é de Deus. A tua mente não é sua, a tua mente é de Deus. E existe um propósito pelo qual você foi criado. Agora as duas etapas aqui, Deus cria Adão nele. E o texto segue dizendo que Deus forma Adão do pó da terra. Deus criou o homem nele, dentro dele, e forma do pó na terra. E esse, de fato, é o início da raça humana. Agora o detalhe é, nós temos que olhar para Adão como essência e não como modelo. E aqui está o grande detalhe. Qual a essência, quais são as virtudes desse homem, quais foram os motivos de sua queda? A essência de um homem que foi criado para se relacionar com Deus, para entender tudo aquilo que Deus queria para a terra. E o modelo de um homem que, de alguma forma, se entregou a um desejo, ou talvez a falta da instrução, como eu falei para vocês, e cede a sua mulher e tem uma queda que provoca em nós a morte que nós conhecemos hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Existem 3 mortes que você precisa compreender muito bem. A morte física, que todo mundo aqui passará, em nome de Jesus. De repente o Senhor vai aparecer no meio das nuvens e a trombeta vai soar e nós não vamos experimentar a morte. Quem sabe? Mas nós sabemos que todo ser humano, se não for o Senhor chamar, vai experimentar a morte humana, o fim da carreira, o fim da vida, o fim dessa jornada, né? Uns vão antes, outros vão depois. Existe uma morte também, que é a morte da nossa carne, aquela morte que nós desejamos, nós precisamos fazer todo dia. Matar a nossa carne, os nossos desejos, a nossa carnalidade, aquilo que nós temos como o desejo do erro, do pecado, o mal que habita em nós, esse nós temos que matar. E também tem a morte espiritual, que ela é muito pior do que a morte natural. A morte espiritual é aquela que arranca de você o privilégio da salvação, aquela que não te permite ter um encontro com Deus, mas te leva a um caminho de morte eterna. É a morte que nós devemos repelir da nossa vida e buscar o Senhor todos os dias para viver uma vida plena com Ele. Aleluia? Agora a morte é uma condição sujeita à sua escolha. Preste atenção nisso. O texto diz sobre o jovem. É interessante que ele fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se o quê?
E talvez a palavra prolongue os seus dias na terra está mais ligada a você não antecipar os seus dias na terra. Porque a Bíblia diz que você não pode acrescentar um côvado. Você não consegue acrescentar um dia na sua vida. Então está mais ligado a você não antecipar os seus dias na terra do que você prolongá-los. Existiu um rei que desejou viver mais do que ele foi permitido viver. E a Bíblia diz que o seu fim foi pior, fez com que ele gerasse pessoas que foram os piores reis que passou pela terra, que contrariou, assumiu a idolatria, contrariou, profanou o templo, enfim, tantas coisas. Então, quando você honra seu pai e sua mãe, você assume na sua vida a plenitude da história que Deus escreveu a teu respeito. Então essa morte que nós precisamos repelir, ela está muito ligada, sujeita às nossas escolhas. Quais são as escolhas? A condição humana que você tem e a condição espiritual que foi soprada em você. O homem foi criado nele, e ele foi formado do pó da terra, uma condição humana e uma condição espiritual. E você decide em qual condição que você vai viver. Eu vou te dar como exemplo algumas escolhas que fazem com que a gente perca a nossa natureza espiritual. Os erros que a gente comete, os pecados que a gente comete, a frieza espiritual que a gente tem por não nos relacionarmos com o nosso Deus. E a condição humana, na condição humana nós nos tornamos pó da terra, nós somos 100% naturais, e quando nós vivemos de forma natural, algumas coisas que acarretam sobre essa decisão vêm, por exemplo, medo, a traição, que é uma coisa tão comum hoje que a gente vê, a mentira que nós ouvimos constantemente, as circunstâncias naturais que a gente vive todos os dias, e a condenação, porque nós vivemos pela carne. Preste atenção nisso. Quando você vive da terra, você vai ser alimentado por aquilo que a terra oferece. Quando você vive de forma humana e 100% terrestre, você está sujeito à condição humana e todas as intempéries do dia a dia, as circunstâncias naturais que a gente tem que lutar, um medo do dia de amanhã, os erros que nós cometemos e aquilo que nós sofremos, a falta de aliança, por exemplo. Hoje as pessoas não conseguem sustentar uma aliança, percebe? Amigos são trocados por um erro, relacionamentos acabam por pequenas medidas, porque nós vivemos sujeitos à condição humana, e na condição humana eu não consigo suportar ou sustentar a aliança que eu tenho com a minha esposa, porque eu olho para ela de forma humana, e quando eu olho para ela como um ser humano, eu estou sujeito a me relacionar com os erros e defeitos. Agora existe uma condição que Deus nos criou, que é a condição celestial, espiritual. E essa condição, quando a gente escolhe viver, quando a gente escolhe provar disso, você vai perceber que vai além daquilo que nós enxergamos, daquilo que nós vivemos. E aí eu me relaciono com você, porque a minha aliança com você, ela não é natural, ela é espiritual, e eu suporto pelo amor que o Senhor colocou na minha vida e na sua vida, e eu suporto os seus erros, os seus defeitos, baseado no quê? Na humanidade? Não, porque a gente não é capaz de fazer isso. A gente é capaz de suportar porque Deus está. Percebe? Na condição espiritual, eu me alimento daquilo que o céu me oferece, a fé, que é a condição primordial para a gente viver uma vida com Deus. Se eu não tenho fé, eu não consigo caminhar com Deus, porque Deus sempre vai me apontar para o futuro, Satanás vai te apontar o teu passado, e eu não consigo olhar para o meu futuro se me falta fé e esperança para enxergar que dias melhores virão.
Amém, queridos? Eu não vou falar para você que o melhor de Deus está por vir, isso é uma mentira de Satanás. O melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás, e nós provamos dia após dia do melhor de Deus na nossa vida, e a condição espiritual que nos faz alimentar dos céus, faz com que eu entenda que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive as crises que você está vivendo. A esperança. Não tem como você ter esperança se você viver se alimentando do pó. Ezequiel, se levanta, que eu preciso falar contigo. Deus está falando para você nesses dias, cabeça erguida, meu irmão. Cabeça erguida, minha irmã. Não ceda, não baixa a guarda. Cabeça erguida, se levanta, se coloca numa posição que Deus consiga te usar, falar com você. Isso não é humano, porque humanamente a gente tende a desistir todos os dias, e todos os dias a gente pensa em desistir. Talvez você está passando um período bom na sua vida, e você fala, glória a Deus, mas a Bíblia fala assim, aquele que está de pé, cuide para não cair, aquele que está caído, se levante. Em nome de Jesus. Aquele que vive numa condição que o céu alimenta, ele tem perseverança, provisão e salvação. Quando uma porta se fecha na tua vida, sabe o que a gente faz? Fica triste. Por quê? Porque talvez é o sustento, é a provisão. Para você que é homem, a provisão do dia, e aquilo estraçalha a tua alma, você fala, o que vai ser da minha vida? Chora muitas vezes, perde aquela força, aquele vigor. Querido, deixa eu te falar algo para você. Eu estou sujeito como homem a tudo aquilo que nós, como homens e mulheres, estamos sujeitos. Tem dia que eu levanto da minha casa e essas semanas foram dias desses. Eu precisei levantar do sofá ou da cama cedo para não ceder, porque talvez a depressão estava batendo na porta da minha mente. A condição humana muitas vezes grita conosco, acabou para você. Não tem jeito para aquilo que você espera. Não tem jeito nesse relacionamento, não tem jeito mais nesse casamento, não tem jeito mais nesse trabalho, não tem mais jeito para você. E aí que a gente vai saber quem que de fato governa a nossa vida, se é o céu ou se é a terra. Porque se eu viver me alimentando daquilo que a terra produz, é só perdição. Alguém vai virar para você e falar, abandona esse casamento, para com isso, para de lutar. Que sonho é esse? Que só você vive uma fantasia. O que você está vivendo? Você está vivendo no país das maravilhas. Mas o Senhor renova a nossa fé, as nossas esperanças. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E ainda que você está passando um período mal na sua vida, eis que a alegria do Senhor vai vir sobre a tua vida, querido. Deus vai restaurar o teu sonho, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai restaurar a tua força, Deus vai restaurar em nome de Jesus. Porque ainda que passe um período mal, se eu me alimento do céu, o céu é minha provisão, aleluia, glória a Deus. Quando está faltando alguma coisa, meu Deus do céu, a pastora foi no mercado, eu falei, meu Jesus, tem misericórdia da terra, R$7 o litro do leite, oh my God. As crianças falam, papai, quero mamar com chocolate. Você já jantou, não vai mamar nada não. Que negócio é esse de, acaba de comer, quer mamar? Não, pode parar, mal ele sabe que o coração já está contando, né? Os litros que tem lá ainda. Mas tem que educar, ele vai ficar mamando todo dia? Para, é bebê não, sai fora, né? E eu falo, não vai não, né? A condição da terra, querido, faz a gente lamentar o dia que a gente nasceu. Olha para Jó passou todas as atrocidades que um ser humano poderia passar, mas em nenhum momento
Ele pode ter questionado a Deus, mas em nenhum momento ele lamentou. E a mulher de Jó, o que ela falava para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe, porque o mundo sempre está pronto para falar isso para você. Amaldiçoa o teu Deus, abandona esse Deus, morre. Não tem mais jeito para você, não tem jeito para a tua família, não tem jeito para o teu trabalho. Teu sonho é vazio e não tem mais esperança para você. Mas o Senhor está a todo momento lembrando você que Ele é o teu Criador. Se você viver do pó da terra, ainda que Ele te formou do pó da terra, Ele te soprou uma essência espiritual. Então você é o único ser que pode estar com a planta do pé pisar na terra, mas a tua mente ser renovada pelo céu. Você pode tocar a terra e tocar o céu. Você pode tocar a terra e viver as promessas de Deus na sua vida. Não há ninguém nessa terra que pode barrar o agir de Deus na sua vida, querido. Não há ninguém que possa fazer isso. E a gente precisa viver isso de fato na nossa vida. Agora, o fato é, a terra ela é bendita ou maldita pelas suas decisões. A terra, a promiscuidade sexual da terra está ligada à infidelidade do cristão. Toda maldição que recai sobre a terra é porque nós, como homens e mulheres de Deus, abandonamos alguns princípios e valores eternos. Malaquias fala isso. Porque nós profanamos o altar, toda a terra foi amaldiçoada. Está entendendo ou não? Quando a gente começou a oferecer sacrifício manco, manchado, doente no altar, toda a terra foi amaldiçoada, porque o sacerdote começou a errar, começou a perverter o caminho. Toda a terra ela é amaldiçoada ou abençoada, ela é bendita ou maldita pelas nossas escolhas. Sabe por quê? Porque Deus não amaldiçoa ou abençoa um território, Ele abençoa a sua vida para que você seja bênção onde você pisar. Você é bênção na tua casa e você deve ser bênção na tua casa. Porque a sua casa só será abençoada se você for uma bênção. Uma promessa sobre a vida de Abraão, que nós somos coparticipantes, ser tu uma bênção. Não é a terra vai ser abençoada, ser tu uma bênção onde você passar. Seja você uma bênção no teu trabalho. Ah, pastor, mas ninguém é crente no meu trabalho. Não importa, Deus habita em você e você tem o Espírito Santo e Ele vai usar você onde você estiver. Se alguém tiver um discurso de ódio, Deus vai usar você para transformar o ambiente. Seja você uma bênção. A gente tem que parar de reclamar da casa e começar a abençoar a nossa casa. A gente tem que parar de reclamar do nosso trabalho e começar a abençoar o nosso trabalho. Quando o teu esposo sai da sua casa, não reclama não, estenda a sua mão para ele e fala: vai o abençoado aí, vai o abençoado. Sabe aquela coisa, a gente está brigando, né? Às vezes a gente está discutindo lá, uma discussão mais fervorosa, fala assim: você é uma bênção. Aí lá dentro você fala, para não falar uma outra coisa, mas você é uma bênção, marido que Deus me deu, ô glória. Seja uma bênção onde você está, querido. Não é o lugar que te abençoa, mas você que abençoa o lugar. Essa igreja só é uma bênção porque você é uma bênção, porque eu sou uma bênção, porque o teu filho é uma bênção, porque todo mundo aqui é uma bênção em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Essa igreja é uma bênção, porque a condição que Deus dá é para que Ele te abençoe, para você abençoar o lugar que você pisar. Aleluia. Isaac, ele plantou uma semente numa terra seca e colheu 100 vezes mais, porque a terra era abençoada? Não, é porque Isaac era uma bênção, a semente de Isaac era uma bênção e a terra se tornou uma bênção, porque ele era uma bênção. E a gente tem que parar de reclamar da nossa vida e procurar mudar o ambiente que a gente vive. Aleluia. Você tem que ser a alegria onde impera a tristeza. Você tem que ser a felicidade onde existe o choro. Você tem que ser a paz onde existe conflito. Não vá para um lugar esperando que ofereça para você antes que você ofereça algo. Preste atenção nisso. Você tem que vir para a casa de Deus. Já falei para você como é que vem para o culto. E o discurso nosso sempre foi: eu vou lá receber de Deus. É ou não é? Fala a verdade. Eu vou lá receber algo de Deus. Alguém fala para você: ah, você vai lá na igreja? É? Que
legal, você vai por quê? Não, eu vou lá receber de Deus, eu vou buscar uma palavra de Deus. Eu vou lá receber a minha bênção, vou receber o milagre. De fato você vai. Quando teu coração converter esse discurso. Você não pode estar num lugar esperando ser abençoado no lugar, sem antes você ser uma bênção para aquele lugar que você está. Então eu vou para a casa de Deus para poder oferecer algo a Deus. Eu vou fazer o que na igreja? Eu vou adorar o meu santo Deus, ao meu lindo Jesus, aquele cheiroso que me visita todo dia, e não tem como eu ir lá sem sair carregado e cheio da sua presença. Por isso eu quero adorar Ele dia e noite. Davi fala assim: uma coisa eu busco, e eu quero viver todos os dias na sua casa. Aleluia. Por quê? Porque não tem como você entrar aqui e sair da maneira que você saiu, mas o processo é diferente daquilo que a gente imagina. Você só recebe quando você de fato começa a oferecer. Melhor coisa é o quê? Dar do que receber. Porque a essência de Deus está no quê? Em dar. A do homem é de receber. Mas quando a gente quer se parecer com Deus, a gente começa a oferecer mais do que recebe. E à medida que nós entregamos o nosso coração, o Senhor vai enchendo a nossa vida. Glória a Deus. Agora, se você não consegue ser bênção no lugar que você está, isso está mais ligado a uma tentativa sua do que o ambiente, talvez não seja mais ali o teu lugar. Preste atenção. Tem lugares que você não precisa, não pode permanecer. Tem lugares que vão abalar a sua fé. Tem lugares que vai matar o teu espírito. Tem lugares que vai apagar a chama que Deus está colocando no seu coração. Preste atenção, você foi chamado para ser bênção. Se você não consegue ser bênção onde você está, talvez seja o momento de você se desligar. Se o teu trabalho tem feito você se distanciar do teu Deus, é melhor que você saia do teu trabalho do que se afaste do seu Deus. Pô, pastor, não vou fazer isso. Claro, fica, vai diante de Deus. Tem lugares que você frequenta que é melhor que você saia do que a chama do teu coração se apague. De fato isso é verdade, porque se eu me contamino com o ambiente que eu vivo, eu deixo de me alimentar do céu e começo a me frustrar com ações terrenas. Você não é fruto do meio que você vive, você é fruto de uma intenção de Deus. Aconteceu essa semana, um médico, imagino, não tem como o cara estar em sã consciência, violentar uma mulher na mesa de parto. E o que nós vamos falar de Deus nesse momento? Você não é fruto do ambiente que você vive. Querido, talvez você cresceu e viveu num ambiente que tinha tudo para te fazer dar errado. Eu vivi e cresci num ambiente que tinha tudo para me fazer dar errado. Eu cresci e vivi onde minha mãe tinha que se desdobrar nas madrugadas para nos procurar, porque era um ambiente que tinha tudo para me fazer dar errado. Mas você não é fruto desses ambientes, você não é fruto de estupro, você não é fruto do acaso, você não é fruto de uma decisão errada, você não é fruto de uma não programação. Tem gente que fala, eu não fui programado, não é? Você é fruto de uma intenção de Deus nessa terra para que seja feito algo através de você. Está entendendo ou não? Levante a sua mão direita, fala assim comigo, só se você crer, eu sou um presente de Deus nessa terra. Agora fala para o teu irmão, você é um presente de Deus na minha vida. Você carrega em você duas coisas. Preste atenção, tem muito presente aí. Você carrega na sua vida duas coisas que você carrega em você: pó e glória. Quando você escolhe viver do pó, quem se alimenta do pó sabe quem é? Adão e Eva peca. Olha que interessante.
Deus dá uma sentença para o homem, dá uma sentença para a mulher, uma sentença para a serpente. É ou não é? O homem, misericórdia, tem gente que está doido para pegar a Eva lá, não. Na hora que for chamado para a cidade santa. O homem, ele vai comer do suor do seu trabalho. É ou não é? Antes, Deus quem provia o sustento do homem. Agora o homem tem que prover o próprio sustento. A mulher com dores de parto, né? Acrescentou dores no parto. E uma sentença para aquela serpente, qual que foi? Você vai se rastejar e comer do pó da terra. Pegou ou não? Nós somos, na nossa essência natural, pó. E se a gente viver do pó da terra, quem se alimenta da nossa natureza é Satanás. É por isso que Satanás tem ceifado famílias dessa terra. Não é porque tem acesso a você, é porque você se comporta como um alimento do diabo. E nós somos pó, mas a nossa natureza carnal, mas a nossa natureza espiritual fez com que habitasse glória dentro de nós, porque a Bíblia diz que o reino dos céus está próximo, e o reino de Deus está em vocês. Quando Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo passa a habitar em você, então a glória de Deus foi repartida com você, e você escolhe, você é pó, você alimenta Satanás. Se você é de Deus, se você vive nas regiões celestiais, se a glória que passou a habitar de você é tão evidente assim a ponto do céu te alimentar, tem uma coisa que Deus não reparte com ninguém: a glória dele. E Deus não está pronto para te repartir com Satanás, querido. Deus tem algo especial na sua vida e não quer repartir com ninguém. Agora a escolha é sua e a escolha é minha. Se eu me comporto como alguém natural, eu sou alimento de Satanás. Não tem como eu reclamar, porque foi uma sentença dada. Agora, se eu me comporto como alguém que vive do céu, o Senhor não nos reparte. Deus tem um ciúme de você que você não imagina. Oh, glória. Abra comigo Mateus capítulo 13. Mateus capítulo de número 13, o verso também de número 13. Olha o que o texto diz. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Preste atenção nessa frase. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês ouvem, ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus, ele veio na terra com um propósito muito claro. Qual que foi? A restauração da humanidade. Ele veio para trazer, ele mesmo diz, eu vim para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Ele veio trazer um renovo para uma terra em caos. Ele veio trazer renovo para uma terra perdida. A despeito daquilo que Deus fez com Adão, agora Jesus vem como um menino, nasce do ventre de uma mulher, cresce em estatura e sabedoria e unção e graça, e vai fazendo a sua jornada. Preste atenção na sua vida. Tudo na sua vida tem começo. Tudo na sua vida tem que começar pequeno, para Deus extrair de você uma força tal que vai produzir crescimento em todas as áreas da sua vida. Perceba que Adão foi feito homem, Jesus foi feito menino no ventre. Tudo que começa grande na sua vida se torna um monstro, porque tudo na sua vida tem que começar com um processo.
Deus fez Adão, um homem formado, não processado, e ele se revolta. Deus colocou Jesus como uma semente no ventre de uma mulher, com um propósito muito definido: restaurar e redimir a humanidade. Agora Jesus foi crescendo e desenvolvendo, crescendo em estatura, sabedoria e graça, para que cumprisse a chamada pelo qual Deus colocou ele aqui na terra, permitiu que ele colocasse na terra. Agora, como esse texto diz, Jesus está explicando sobre as parábolas. Por que que o Senhor fala em parábolas? Ele fala de propósito, é para que ninguém entenda mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém pode se converter antes da cruz. Então, quando ele fala sobre as parábolas, ele fala de propósito. Eu não quero que eles compreendam aquilo que está sendo dito, porque a pregação é arrependimento. E o arrependimento pelo espetáculo da fé estava acontecendo, porque onde Jesus pisava, havia uma multidão atrás dele, uma multidão buscando conversão, não, uma multidão buscando milagres. E sempre quando você operar sinais e prodígios, uma multidão vai te seguir, mas quando você falar arrependam-se, seus amigos começam a te deixar um a um. Sabe por quê? Porque o evangelho que nós pregamos não é o evangelho que vai te enriquecer, não. O evangelho que nós pregamos é o evangelho que vai te levar à salvação, à remissão da sua alma, à remissão da sua família, à remissão da cidade que você vive, à construção de uma nova vida. Por isso o evangelho que prospera, ele não salva, mas o evangelho que salva te leva a uma prosperidade sã diante de Deus. Jesus veio para transformar a terra estava um caos. Mas Jesus foi uma semente para transformar a condição da terra. Perceba que Jesus definiu até o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo, a velha aliança, a nova aliança, o Antigo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Agora um testamento só é válido com a morte daquele que o escreveu. Então Jesus não pôde converter o coração dos homens até que a sua morte fosse instalada na terra. E quando Jesus morre, é assunto aos céus, Pedro prega, e 3.000 almas no mesmo dia se converte ao Senhor. Preste atenção nisso: sem morte não há conversão. Sem morte não há conversão, sem cruz não há conversão. Por isso que ele diz: quer seguir? Toma a tua cruz e siga-me. Por isso que o menino rico estava diante de Jesus, falou: Jesus, eu quero te seguir. Ele fala: o que eu posso fazer? Ele fala assim: você está cumprindo tudo direitinho, os princípios, os valores, os mandamentos que Moisés deixou? Ele falou: tudo isso eu já faço, é normal para mim, eu já caminho assim. E ele fala assim: então vai e vende tudo que você tem, porque aquilo que você tem está prendendo o seu coração, e você de fato não está atrás de mim, você está atrás dos benefícios que eu posso trazer para você. Preste atenção. Jesus é uma semente que transforma a condição da terra, e você é uma semente onde você está. Você é uma semente na tua casa, você é uma semente na tua família, você é uma semente para essa terra, uma semente para essa geração. Você precisa de fato se tornar aquilo que o Senhor te colocou nessa terra para ser. Agora perceba uma coisa: a semente caindo na terra, se ela não morre, ela fica só por si mesma, mas se ela morre, ela produz fruto e multiplica. Então uma semente, ainda que você seja uma semente, a despeito daquilo que Jesus foi, se você não morrer, não tem proveito. O problema do crente é que a gente continua vivo. Alguém fala para você: pastor, ora para mim, me abençoa. E talvez tudo que Deus quer é matar. Pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? Querido, matar você para você mesmo, para você viver agora a vida com Jesus. A semente, se ela cair na terra e não morrer, por si só ela continua só. Mas quando ela morre, ela produz fruto. E o problema na nossa vida é que a gente continua vivendo os nossos desejos, os nossos anseios, nós continuamos sofrendo
os problemas dessa vida, e quanto mais você sofre, é um sinal mais evidente de que você não morreu da forma que você teria que morrer. O problema na nossa vida é que a gente entrega a nossa vida para Jesus particionada, entrega partes da nossa vida. Você fala: Jesus, até aqui o Senhor pode entrar, mas deixa que desse cantinho aqui quem cuida sou eu. Eu entrego a minha família, mas deixa que a minha vida cuido eu. Senhor, eu entrego a minha casa, mas dos meus filhos deixa eu que cuido. A gente entrega a nossa vida particionada, quando de verdade a gente teria que morrer para as nossas condições humanas. Preste atenção, entregar a vida. O problema do cristão é que ele continua construindo tesouros corruptíveis e não se prepara para uma eternidade com o Senhor. Quantas vezes nós nos ansiamos em conquistar e perdemos todo o tempo que nos resta de servir a Deus e praticar a obra do Senhor? Quantas vezes você não vem para a casa de Deus porque você arruma qualquer um outro compromisso, e Deus conhece o seu coração, sabe a intenção do seu coração, sabe de fato porque você não veio, porque você pode justificar com uma mensagem de WhatsApp: está tudo certo, está maravilhoso, que Deus abençoe a sua vida. Mas Deus conhece de fato o seu coração e sabe a intenção que está no teu coração. Quando nós perdemos tempo tentando conquistar coisas na nossa vida, quando de fato a gente tinha que investir o tempo entregando a nossa vida para o Senhor e falando: Senhor, o que o Senhor quer de mim? É como Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte, correu para os pés de Jesus, enquanto Marta estava atarefada. E quantas vezes na nossa condição humana, o medo de faltar, a gente se atarefa tanto. Como eu disse no começo, o combustível fica caro, o leite fica caro, o mercado fica caro. Sabe o que a gente faz? A gente dobra a nossa carga horária de trabalho para conseguir dar a mesma qualidade de vida para a nossa família. É verdade ou não é? A gente se desdobra e a gente não tem tempo com o Senhor. Sabe o que é isso? A preocupação em juntar tesouros corruptíveis, sem se preocupar com uma vida eterna. Nós não estamos aqui pelos benefícios, estamos por causa da cruz. Mas quem carrega a cruz de Cristo desfruta dos benefícios que ela proporciona. Amém? Se coloque de pé, você que pode. A condição que você está vivendo hoje, querido, talvez está te trazendo preocupações na sua vida. Entenda que nessa noite o Senhor te trouxe aqui e está falando e ministrando ao seu coração. Cuidado com as decisões que você toma, porque melhor é viver na provisão de Deus do que viver pela força do seu braço, pela força do meu braço. Melhor é morrer para Deus e viver uma vida com o Senhor e desfrutar daquilo que a cruz me proporciona, do que viver uma vida carregando o peso e o fardo da nossa humanidade. Você que pode, fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Coloca a tua vida diante de Deus, fala para Deus: Deus, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer, Senhor? O que tem me alimentado? Senhor, eu preciso me alimentar dos céus e não da terra. Senhor, as preocupações que esse mundo oferece, elas não devem tomar a minha vida, tomar conta da minha vida, mas as intenções do Senhor para a minha vida, Pai. Quais são os seus planos na minha vida? Fala ao Senhor, querido, não perca esse momento, em nome de Jesus. Sim, sim. Jesus, cadê você? Fala para Ele: Senhor, como que eu faço para entregar a minha vida? Senhor, como que eu faço para não perder as minhas emoções? Só vou ficar para conhecer a sua vontade, Jesus. Para conhecer a sua vontade. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. É a condição humana que te afasta de Olho Deus. para dentro e penso: eu não quero ser igual. Olho para as minhas mãos
cansei do natural. Eu olho pro meu coração e busco o sobrenatural. Entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Fala para Ele: Jesus, eu não posso nada sem o Senhor. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele. Se não for pra te sentir, Jesus, tira ele de mim. sim, Senhor, vai de encontro a essa vida, Deus. Vai de encontro, Senhor, a essa vida. Senhor, tem pessoas aqui nessa noite, ó Deus, que não conseguem, ó Deus, entregar de fato as preocupações ao Senhor, Pai. Jesus, Senhor, pode entrar. vai orando, meu irmão, vai orando. Só Fala pra Ele, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Cuida, Jesus, cuida, Deus. Cuida da minha vida, Senhor, cuida da minha família. Cuida, Pai, do meu trabalho. Cuida, Senhor. Cuida da minha casa, Deus. Cuida dos meus filhos, Deus. Cuida da minha vida, olho Jesus. para dentro e penso, eu não quero ser igual. Aleluia. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Viva do céu! Viva do céu! Toma as minhas mãos. É do céu que você encontra a alegria da vida, a felicidade. É em Deus que você encontra a paz que você precisa. É no Senhor que você encontra a plenitude da sua vida, meu irmão. A tua família, a restauração que você precisa. É no altar do Senhor. É na casa do Senhor. É na palavra de Deus. É na aprovação de Deus. Toma meu coração, eu não preciso dele. Se não for pra te sentir, tira ele de mim. Sim, vai declarando que você encontrou esse lugar. É em Jesus. É em Jesus. É no altar. É no altar. É na perfeita vontade dele. É ali que você entrega a sua vida. Vai entregando a sua vida. Vai entregando, querido. Vai entregando a sua vida. Vai entregando a sua vida. Fala pra ele: Jesus, é nesse lugar. 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 Salmo 103, verso 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum
dos seus benefícios. É o benefício de uma vida com Deus, é o benefício da cruz, é o benefício de entregar a vida para Jesus, é o benefício de viver uma vida diferente com o Senhor. Salmo 37, verso 3: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado e provido. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Aleluia! Tudo mais ele fará. Confia, entrega ao Senhor, tudo mais ele fará. Aleluia. Olhe para cá. Grave isso no teu coração para a gente finalizar. Você é escravo de tudo aquilo que você não é capaz de abrir mão. E você governa tudo aquilo que você é capaz de abrir mão. Você é escravo de tudo aquilo que você não é capaz de abrir mão. E você governa tudo aquilo que você entrega. Tá entendendo ou não? Tem gente que é escravo de sistema, porque não consegue abrir mão. Tem gente que é escravo de pessoas que não consegue sair de baixo. Tem gente que é escravo de estruturas, porque não consegue abrir mão. Agora tem gente que escolhe governar porque entrega. Tem gente que consegue governar sobre a mentira porque entregou esse mal. Tem gente que consegue governar sobre o pecado porque entregou isso nas mãos do Senhor. Tem gente que consegue governar sobre as finanças porque conseguiu entregar, se libertar daquilo. Tem gente que consegue governar a própria vida porque escolheu entregá-la ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão direita aos céus. Fala comigo: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confio que o Senhor fará muito melhor do que eu faria administrando. Nessa noite, nós abrimos o nosso coração para o governo do Senhor em nós. Em nome de Jesus. Abra suas mãos como se estivesse recebendo. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Pai, ouça isso, o amor de Deus, o amor de Deus, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, aquilo que te une a terra aos céus, as consolações do Espírito Santo, aquilo que te une a sua humanidade, a santidade de Deus, as consolações do Espírito Santo, aquilo que arranca o pecado do teu peito, as consolações do Espírito Santo, e que as misericórdias de Jesus, as misericórdias que te livraram do mal do pecado, dos grilhões do pecado, as misericórdias que se renovam a cada manhã, que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Que Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus. Quem recebe isso, dê um forte aplauso ao Senhor.